Boa tarde, bem-vindos a todos. Hoje, com nossa Happy Hour, 29ª Happy Hour. A gente parece que foi ontem que começamos os nossos Happy Hours e hoje temos a honra de receber, e um prazer enorme, a professora Vânia Siciliano Aieta, professora do programa Pós-Graduação em Direito da UERJ, pós-doutora em Direito Constitucional pela Universidade de Santiago de Compostela e PUC-Rio, doutora em Direito Constitucional pela PUC São Paulo, presidente da Comissão de Direito Eleitoral da IAB, presidente da Comissão de Direito Constitucional da OAB Rio, coordenadora de pós-graduação em Direito Eleitoral da IEG, da UERJ, membro da ABRADEP e ABRED. Professora, muito bem-vinda, é um prazer enorme recebê-la na nossa Happy Hour na internet e bem-vindos a todos que estão aqui participando da nossa live. Professora, eu lhe passo o microfone, ele é todo seu. Obrigada, Mirelle. Eu queria agradecer por demais essa oportunidade que eu tenho hoje aqui de poder me congraçar com vocês, que tem um projeto extremamente importante, né, e pioneiro, né, dessa plataforma em prol da paz, né, de Juntos pela Paz. Queria agradecer, né, com sua licença, o meu amigo Gregory, né, que me convidou para poder estar aqui nessa oportunidade, né, contigo, né, que tem sido uma entusiasta, né, tão, né, presente na causa da paz. E desde o primeiro momento, quando o Gregory me contou sobre o seu projeto, eu fiquei extremamente não só animada em poder participar, como muito sensibilizada por, num momento, né, de tantos antagonismos mundiais, né, de tantos conflitos, né, os mais perversos possíveis, né, que a gente assiste, não no Brasil apenas, mas de um modo geral em todo o mundo, né, ter pessoas preocupadas com um sentimento mais basilar, mas tão de superlativa importância, que é a questão da paz. E eu começaria a minha fala aqui, Mirelle, pelos valores civilizatórios, né, do mundo contemporâneo, o que foi considerado, né, como justo, como bom, como razoável no mundo contemporâneo, e me prendo à bandeira, né, da Revolução Francesa, as bandeiras da Revolução Francesa, a liberdade, a igualdade e a fraternidade. E a fraternidade traz com ela todo o ideário da solidariedade. E assim não há nada mais próximo, né, vizinho à paz, o direito à paz, do que a solidariedade. Por isso que quando você me pediu aí umas primeiras palavras, né, sobre o que nós conversaríamos aqui, eu falei desses valores civilizatórios, né, que nos desaguariam ao direito à paz. Porque o direito à paz é o direito natural dos povos, né? É o clamor de todos os povos, né? É o que sempre esteve do lado da ética social na nossa contemporaneidade. Eu acho que é hora mais do que nunca, né, de se cultivar, de se impulsionar, tal como a Mirelle está fazendo, essa pedagogia da paz, né? Esse sentimento de humanismo, né? E isto, né, só pode ser louvável, né? Porque
a ética, né, ela abençoa os pacificadores, né? É muito bom ser bom, né? Eu, uma vez, ainda jovem, participando de um grupo, né? Esses encontros, né, de grupos de jovens, era uma coisa muito lúdica, Mirelle, e no fim das contas, a surpresa que o jovem recebia eram cartas, né? Naquela época ainda se escrevia cartas, né? Eram cartas que você recebia de seus familiares, de seus amigos mais próximos, para dizer o quanto eles gostavam de você. E eu tinha um tio, né? Um homem muito simples, né? Que ele não escreveu assim muitas coisas para mim, mas me escreveu uma coisa que jamais esqueci desse meu tio João. Ele botou assim: Vânia, é bom ser importante, mas é mais importante ser bom. E nunca há, e acredite que não há coisa mais importante na vida do que ser bom. E é bem essa ideia que eu estou passando aqui para os jovens que nos assistem, né? Dessas bênçãos, né? Do quanto devem ser abençoados os pacificadores, né? A paz na sua dimensão maior, no seu caráter global, né? Nesse efeito tão poderoso, harmonizador, né? De poder congregar todas as etnias, todas as culturas, né? Todas as crenças, independente da fé, né? A paz traz dignidade entre os homens, né? Tanto os que os reivindicam, né? Quanto aqueles que sancionam providências em prol da paz. Então, eu vejo assim com muito entusiasmo o trabalho de vocês, por ser a paz esse sentido mais profundo, né? Esse sentido perpassado ao longo de gerações, né? Pelos valores que estão ali dentro da gente, domiciliados na alma da humanidade, né? Independente de que povo, né? De que povos estamos falando. São valores providos, né? De uma inviolável, né? Força, de uma força legitimadora, né? Talvez, Gregory, a única capaz de construir verdadeiramente a justiça, de construir verdadeiramente uma sociedade justa, né? É o estabelecimento da ordem, da liberdade, do bem comum, da ideia do bem comum. Uns chamam bem comum, outros chamam felicidade. E eu que dou aula, Mirelle, ali no programa de pós-graduação em Direito da UERJ, exatamente no setor, né, de direito da cidade, que trabalha as questões, né, urbanas. Eu, quando falo para os alunos sobre a etimologia do vocábulo felicidade, o que é? Separando, é felicidade, né? Nós estarmos felizes no nosso espaço, nós estarmos felizes no nosso ambiente, com justiça, com ordem, com liberdade, né? Com esta ideia do bem comum, que é a realização da personalidade humana e a convivência pacífica universal, né? Sempre com tolerância, sempre com respeito à diversidade. Isso é muito importante. É uma ética que eu tenho uma fé imensa, Mirelle, que é a única que pode nos salvar, né? É a ideia da concórdia, né? De uma ética que possa ter a probabilidade de governar o futuro. Talvez, né, pode ser um chavão o que eu vá dizer aqui, mas as nossas gerações já fizeram, né, a sua parte, talvez não tão bem, mas a gente tem que ter muita fé nessa moçada, né, para nortear, né, o futuro, nortear o comportamento da classe dirigente, legitimar os atos, né, dos detentores do poder, das relações do poder. Precisamos, né, proteger essa paz, né, nos mais variados campos que atuamos na sociedade, né? Proteger de quem a queira violentar, proteger de quem a queira negar, né? Enfim, né? Proteger
a paz e proteger as pessoas à luz desse ideário, né? À luz desse entendimento do cometimento de crimes contra a humanidade, como tantos que assistimos por aí nesse mundo afora. Então, nós precisamos que a paz, de certa maneira, né, esteja acima, né, no futuro próximo, né, como grande testemunha da história, né, de momentos mais felizes para os povos, né? E hoje nós vivemos, né, Mirelle, um mundo muito globalizado, né? Nós somos uma aldeia global, né? A Mirelle falou que a plataforma é vista também bastante fora do país, né? Tem uma rede de contatos com muitos países. E nós estamos vivendo exatamente, né, esta ideia, né, de unidade, de economias desnacionalizadas, de soberanias até relativizadas e desrespeitadas. Então, o que nos sobra, né? Nos sobra a ética, nos sobra a força do direito, né? E termos força para, através do direito, da ordem e da paz, nos protegermos em bons valores, né? Não há outra alternativa, isso que nós precisamos ter em mente. A paz, a concórdia nos liberta. E a outra alternativa nos escraviza. A paz é a liberdade, a outra é o cárcere, né? A paz é o Rui Barbosa, né, em Haia, né? E a outra são as guerras, são os desrespeitos, né? São os atentados à dignidade da pessoa humana. O que nós precisamos aqui é proteger a paz, proteger a Constituição contra o arbítrio, contra a maldade, né? Pode parecer assim meio complicado a gente estabelecer essa coisa polarizada de valores, mas todo mundo tem dentro de si, independente de ideologias, independente de pensares diferentes, mas todo mundo sabe e todo mundo tem a consciência do que é correto, né? Del Vecchio dizia que a noção do justo é a pedra angular de todo o edifício jurídico. Então, eu penso que, independente, né, de ideologias escolhidas, todos sabem o que é bom, né? O lado do certo, a igualdade, a moralidade, a ética nas relações e a democracia, sobretudo, no exercício das relações de poder, não só nas grandes relações de poder, como é o caso das relações, né, entre países, entre, né, estados da federação, mas até dentro das famílias, né? Nós precisamos ter uma ética e uma cultura de paz no campo também das relações privadas, nas relações humanas, né? De afeto, né? Nas relações de filiação, né? De pais, mães e filhos, né? Recentemente, a gente assistiu aqui no Rio de Janeiro, né? Fatos que nos assustaram, né? Até em relação a uma criança pequena. Então, essas coisas, né, nos deixam, né, muito assustados, e a gente sabe que, infelizmente, é algo, né, que acontece, né, muito, né, as violações aos direitos da criança, a proteção à infância tão violada. Então, deve ser um compromisso nosso, independente das profissões. Eu sei que estamos sendo ouvidos aqui por jovens das mais diversas, né, carreiras, né, das mais diversas opções universitárias, mas independente do que você esteja fazendo, fazer do seu cotidiano, da sua construção, do seu fazimento, né, laboral, pessoal, algo, né, comprometido com a cultura da paz, com este grau fundamental, né, que só nos leva,
certamente a um lugar de desenvolvimento, de melhor democracia. Eu vejo isso, né, como realmente o novo, né? Não vejo o novo. Tenho até estudado, Mirelle, lá em Direito da Cidade, algumas coisas assim que poderiam até ser chamadas de contra-cultura, mas não é isso, não. Eu acho que a gente está num momento de tamanha velocidade, tudo é tão fast que as pessoas estão ficando exaustas, as pessoas estão ficando até doentes, né? Pelo grau, né, de exigências. O WhatsApp, por exemplo, estou fazendo campanha contra ele, não, pelo amor de Deus, que é uma ferramenta por demais útil, né, para todos. Mas vejam, né, se aquilo é uma ferramenta, né? É como uma arma, é como um carro, nós precisamos saber usar as ferramentas da explosão tecnológica que o século XXI tem nos permitido. Porque se nós não soubermos usar, né, com a devida cautela essas ferramentas, elas nos levam a um adoecimento, elas nos levam a situações de você estar numa mesa de restaurante e ninguém conversar, todo mundo só olhar o telefone. Nós chegamos ao ponto de pessoas dentro de uma mesma casa mandarem mensagens por zap umas para as outras e não conversarem, não é? Então, esse tipo de coisa, Regina, isso me assusta, né? Nós que somos assim de outro tempo, não é que essas ferramentas não sejam de extrema valia, de extrema importância, né, para os gaps que nós precisamos, né, na atualidade. Mas nós não podemos perder o principal. Nós não podemos perder o essencial, que isso sim é o que liga a humanidade, que são as nossas relações de afeto, são as nossas relações de compromisso, né, com os melhores valores da ética, com os melhores valores da democracia. Essa é uma fala inicial, Meirelle, que eu quis dizer. E vamos agora abrir, né, para que a gente possa também, né, interagir com o pessoal que está participando. Inclusive, o que a senhora acabou de falar, a gente percebeu, a partir da pandemia, a importância da gente estar junto fisicamente, né? Isso faz uma falta enorme, eu acho. Todos nós estamos sofrendo de estarmos isolados, né? De não poder nos abraçar, nos beijar, do toque, né, da mão. Isso é tão importante no ser humano, né? Você tocou um ponto importante, né? Até peço ajuda ao Gregory para me ajudar, porque eu não sou boa de lembrar nome de artista, mas foi o Bruce Willis com a ex-mulher dele, como é o nome daquela atriz, que é aquela mulher. O nome agora dela. Demi Moore. Demi Moore. Eles separados, Mirelle, separados de muitos anos, né? Muitos anos mesmo, com um relacionamento cordial, e ele casado, né, com uma outra pessoa, e eles resolveram, né, voluntariamente estar todos juntos numa mesma casa para enfrentar a pandemia, porque eles tinham filhos, Regina, em comum. E eles queriam estar com os filhos e estar perto dos filhos. Então, eles resolveram, como amigos que são, né, ficarem ali juntos e tal. E aí, uma foto, ela com a atual mulher, né, dele. Eu achei aquilo de uma civilização estupenda, menino, porque a gente... Cada história de briga aí familiar. E vejam, eles colocaram exatamente o que a Mirelle está colocando, o sentimento de precisar, de querer estar juntos num momento de antagonismo, num momento de dificuldade.
acima de qualquer outra questão menor, não é? É verdade. Demonstra, né, o nosso lado humanístico, né? Você perdoa, porque todos erramos, e Claro. esse sentimento de poder perdoar e passar por cima de qualquer desavença, de qualquer briguinha, né? O sentimento humano é tão maior, né? Aí que vai o amor, que ele é infinito, né? Eu acho que todos nós temos essa Hoje capacidade. eu estava ouvindo minha mãe contar uma história, né, de uma família conhecida dela, que o menino, né, adolescente, tinha brigado com o avô, estava brigado, aquelas, né, situações aí de briga ordinária. Estava brigado com o avô, estava sem falar com o avô, e o avô adoeceu e morreu com a Covid. Ele estava enlouquecido, né, com esse sentimento, né, horrível de que não tiveram ali o tempo derradeiro do avô juntos. Sim. E tal. Então, eu acho que esse sentimento de paz, né, todo esse ideal que nós Sim. estamos falando aqui, no macro, né, porque aqui a ideia é nós discutirmos o Sim. macro, a paz dos povos, a paz Sim. entre os países, a paz entre os governos, né? Sim, Mas eu acho que deve ser um vetor, né, a ser seguido desde as grandes relações políticas, desde as grandes empreitadas, né, da política mundial, até as relações, né, nucleares, né, das famílias. Porque o núcleo familiar, né, que vai, né, paulatinamente, através da relação que nós temos ali com os vizinhos, com a rua, com o bairro, com o município, vai se estabelecendo essas relações de paz. E tudo se baseia, né, nas suas escolhas e nas suas atitudes que sejam construtivas, né? Isso é fundamental. Eu sei que tem algumas pessoas na sala que gostariam de fazer algumas perguntas. Podemos ver. Primeiro, Pedro, você pode, por favor, abrir sua câmera e abrir seu microfone, por favor? Você poderia Oi, fazer a sua primeira pergunta? eu faço a pergunta. Boa tarde, professora. Olá, Pedro. Olá, tudo bem? Eu achei muito interessante sua palestra até agora. Eu queria fazer uma pergunta em relação à paz mesmo, ao conceito. Como é que você definiria a paz? A paz é só a ausência de alguma guerra, alguma calamidade ou alguma coisa mais complexa do que isso? Não, a paz é um conjunto de fazimentos pessoais, né? A paz ela vem de dentro, né, do indivíduo, mas ela tem dois vetores. Ela tem um vetor, né, do querer individual, mas ela tem um vetor, um fortíssimo e talvez o mais importante vetor, que é o educacional, né? Nós precisamos fazer toda uma cultura de educar para a paz. Uma pessoa educada para a paz não vai esmurrar o coleguinha. Uma pessoa educada para a paz não vai espancar seu companheiro, sua companheira. Eu vou te dar o caso que ocorreu aqui no Brasil muitos anos atrás, sem citar nomes, mas é um caso muito conhecido, de filhos de grandes expoentes, né, do Judiciário de Brasília. Muitos anos atrás, eu os conhecia todos, filhos de famílias muito abastadas, de famílias muito ricas, poderosas, né, de membros do Poder Judiciário, e colocaram fogo no índio. No índio, eu me lembro. Lembro desse caso, horrível. Pois é, gente, pelo amor de Deus, né? O que leva uma pessoa, não é, a fazer esse tipo de coisa? Ou a empregada doméstica que foi espancada num ponto de ônibus aqui há pouco tempo, né, uns 3, 4 anos, na Barra da Tijuca, né, e ele gritava: você é uma empregada doméstica, você é isso, você é aquilo, né? É todo um desprezo, né, de classe, é toda uma ideia conturbada, perturbada, de casta, né? Então, eu vejo a educação, né, como uma grande salvaguarda, né, para que estes incidentes não aconteçam. Até
quando você está numa situação de guerra, Pedro, a formação pessoal, né, e o caráter da pessoa fazem a diferença. Eu gosto muito de estudar história, Mirelle, e nos últimos 15 dias me detive a estudar com muita intensidade incidentes da Segunda Guerra Mundial. Sim. Não é tanto o período, né, desse intervalo de tempo entre a Constituição de Weimar, de 19 na Alemanha, até a ascensão do Hitler, como também quando tivemos aí a vitória dos aliados. E lá pelas tantas, né, eu estava lendo uma história verídica de quando a soviética, né, invade Berlim. Sim. E tinha um capitão, um oficial, né, de menor patente soviético que resolve pegar uma moça muito bonita e tinha dado a moça para que se fizesse uma fila de soldados para estuprá-la. Né? Era uma soldadesca furiosa e tal. E chegou o general soviético e deu-lhe um tiro na cabeça na hora que ele ia começar, né, o ritual. Aquele ritual, aquela insanidade com a moça. E olhou para os soldados e disse: sob meu comando não há estupradores. Então, né, essas providências, elas estão todas ligadas a efeitos educacionais e de valores, né? Era um general em guerra, mas naquele momento, não, independente de qualquer coisa, sob meu comando, não vamos fazer esse tipo de situação. E você vai ver isso, né, nos comportamentos mais variados, mesmo em guerras. Tem ética. Em guerra tem ética. Tem ética, mesmo em sistemas opressivos, mesmo, por exemplo, né, em sistemas até de pouca democracia, né, sistemas em que a democracia é faltante, você vai ver, mesmo, né, no corpo dos detentores do poder, comportamentos diferentes, né, na medida em que você tenha um mínimo, né, de ética, de educação para valores, né, dentro de si. Então, por exemplo, eu penso que uma construção de paz. É você, né, ter toda uma cultura de direitos humanos, né, de respeito ao próximo, de respeito ao outro, né, de não ser um racista, de não se considerar melhor do que ninguém, né, por nenhuma outra consideração, né, ter aquela ideia de que você é uma pessoa dentro, né, de uma comunidade global. Eu acho que a cultura da paz ela está muito assim, né, ligada ao combate ao racismo, ao combate à misoginia, ao combate a perseguições, né, das pessoas por opções sexuais. Eu penso que você pode ser um adepto da mais ardorosa tradição e respeitar as opiniões dos outros. Eu, Mirelle, sou uma mulher muito tradicional até no meu dia a dia, mas eu sou uma pessoa extremamente complacente a comportamentos divergentes, né, do meu cotidiano. Eu acho que nós temos que ter uma cultura de respeito, né, às opções de cada um, e isso tem feito a minha vida muito feliz. Tenho amigos das mais diversas vertentes, né? Tenho sido sempre uma pessoa respeitada em qualquer ambiente, exatamente por este comportamento. Então, eu acho, Pedro, que o que é a paz? É o bem-querer, é o respeito à diversidade, é o respeito à dignidade da pessoa humana, né? É você, né, estar despojado, né, de elementos belicosos em relação ao que te desagrada. Se você me perguntar, Pedro, Vânia, você se desagrada? Ah, filho de tanta coisa. Tem horas que a gente chega a segurar a mão, menino. Se pudesse, né, a gente tem contagens até 3, até 5, até 10, até 15.
até 100. Então, um militante da paz, Pedro, não é que ele não vá se indignar, não é que, por vezes, ele vá até não se enfurecer, mas ele vai se conter em Sim. nome de valores maiores, ao contrário dos outros. Que é até diferente que as pessoas acham, às vezes, quando você fala de paz, que você é pacifista. Não é. Diferente, não é Bem isso. diferente. A senhora poderia até falar um pouquinho sobre isso, porque muitas vezes me perguntam, você é pacifista? Eu digo, absolutamente. Se pisar no meu calo, eu vou reclamar. Você não pode ter... Eu, pelo menos, eu sou como a Meirelles. Eu acho que nós temos que lutar pela paz, né? Então, se eu ver uma pessoa, por exemplo, na rua, né, numa situação de desespero e tragédia pessoal, eu não vou chegar e dizer eu sou uma pacifista e vou fazer porque isso é da vida. Não, eu vou, né, se tiver um pedaço de pau e dar na cabeça para salvar uma outra pessoa, certamente eu farei, né? Mas eu acho que o que a gente fala aqui são valores intrínsecos, valores que devem residir dentro da gente, né? Para que nós não busquemos a discórdia, mas sim que sejamos nós, politicamente, um instrumento de concórdia, né? E eu me lembro assim das melhores lições que tive, né, de política. Foi uma mulher que a vida inteira se dedicou à política, né? Toda a minha formação é na área do direito eleitoral, do direito político, me criei dentro da política. Há 30 anos sou advogada eleitoral, advogada de políticos. E muitas vezes as pessoas diziam assim, a senhora não fica com raiva, a senhora não sai do seu 12/8? E eu digo, não, que esteja chovendo canivete, porque alguém tem que estar calmo, né? Então sou eu que tenho a missão no lugar de vocês para que possa tomar rumo correto. Então, Pedro, quando a gente tem esse tipo de formação, né, de concórdia, de pontes, nós temos que pensar que a política é a arte de construir alianças. O bom político é aquele que consegue ter a destreza de unir, de pacificar, construir pontes, de conseguir, em cima de uma série de cisâneas, de construir numa série de interesses os mais divergentes possíveis, encontrar uma interseção, encontrar um denominador comum. Por mais, por exemplo, que hipoteticamente eu e o Gregory sejamos em absoluto divergentes políticos, que eu não acredito que seja, mas, né, em alguma coisa a gente vai se unir. Às vezes é uma pauta moral, às vezes é uma pauta econômica, não importa. O bom político, aquele vocacionado, né, pela virtude, como ensinava Maquiavel, né, é aquele que vai conseguir pensar, né, que vai tirar daquela situação o ponto de união para conseguir fazer a costura, conseguir fazer a concórdia. Porque brigar, Pedro, é fácil. Sim. Gritar, qualquer um faz, né? Difícil é você conseguir unir o que é difícil de estar em união. Uma coisa que eu queria falar, professora, se a senhora me permite, eu acho que logo até com as crianças, os pais, quando vão chamar a atenção que a criança está fazendo algo de errado, é explicar para a criança o porquê que ele está fazendo errado e não simplesmente criticar essa criança, dizer que não pode e botar ela de castigo. Eu acho que isso já vem da infância, você explicar o não, o porquê do não, né? Porque muitas vezes o pai reclama com os filhos, a mãe também, mas sem explicar o porquê que não pode. Eu acho isso é muito importante. Você lembrou um ponto importante e difícil.
Eu te confesso, por exemplo, que muitas vezes fiz autocríticas muito severas em relação à minha própria conduta, né? Aos meus erros. Mãe, nós somos humanos e passíveis, né, de erros. E, às vezes, no momento, né, do sangue quente, você grita com a criança, você até muitas vezes diz coisas que não pode dizer. E, no fim, né, você não vai ter um resultado bom, né? A criança não vai entender o porquê que ela precisa estar sendo corrigida. Exato. Então, a conversa, da mesma maneira, são as relações públicas, são as relações governamentais. Andando e ofendendo não vai chegar a lugar nenhum, né? Nós temos que procurar criar diálogos, né? Diálogos constantes, diálogos eficazes, diálogos que consigam convencer o outro, ainda que esteja num ponto, né, de divergência de você, entender o porquê que você está indo para um outro lado. Eu sei que tem o Wagner. Wagner, você pode abrir sua câmera, por favor, e seu microfone. Você me ouve? Claro, boa tarde, tudo bem? Por favor. Wagner também estagiário com a Together for Peace. Tudo bem, prazer, Wagner. Olha, eu tenho uma pergunta um pouco mais atual, mas é em relação à democracia. Eu queria saber da sua opinião se você acha que países democráticos estão se saindo bem em relação à pandemia. E qual a sua opinião sobre isso? Se países democráticos, perdão, Wagner. Se os países democráticos estão se saindo bem quando se trata da pandemia. Olha, a pandemia, ela iguala para o pior, né? Como a guerra, né? Como a pandemia é a doença, né? Então, às vezes, nesses momentos difíceis, né? Esses casos difíceis, nós muitas vezes temos que tomar medidas antipáticas para que tenhamos um resultado favorável para as pessoas, né? Aí vamos lembrar do Churchill, né, Meirelles? Eu só posso prometer para vocês sangue, suor e lágrimas, né? É verdade. Então, e nesse momento, você não tem, né, às vezes, algo melhor para oferecer às pessoas. Nós temos aí, por exemplo, veja só, eu estava hoje comentando com minha mãe, que é professora também. Ela já foi vacinada e eu estou aí à beira de ser vacinada também pela idade, né? E também agora vão liberar para os professores. Há 1 ano e 2 meses atrás, nós enfrentávamos um túnel sem saída, né? Nós não tínhamos remédio, nós não tínhamos vacina, nós não tínhamos nada. 1 ano e 2 meses para a gente foi uma espera enorme, um suplício, né? Para uns pior, para outros melhor. Historicamente não é nada, né? Porque 1 ano historicamente passa muito rapidamente. Então eu acho que a humanidade ela deu uma resposta, né? Eu acho que a diferença de uma democracia, né, para um país onde ela não exista é a questão, num momento desses de pandemia, por exemplo, da legitimidade e da veracidade da informação, que é um valor, por exemplo, muito caro à sociedade americana, né? Eles têm a primeira emenda, né, como um dogma, né? E, de fato, a informação ela é vital. Até que se tenha, né, um quadro dantesco, até que se tenha uma informação que não é a mais desejável, nós precisamos ter uma informação verdadeira, nós precisamos ter uma informação honesta. Só que a política, ela às vezes gosta das brumas, né? A política gosta de mergulhar nas nuvens, porque esses momentos, né, que são indesejáveis, esses momentos de revés, eles às vezes resultam, né, em produtos, em resultados eleitorais
que não sejam os melhores, né, para eles. Mas aí que entra a ética da conduta, né? Num determinado momento, eu tenho que ser, né, um governante ou um presidente de uma empresa de comunicação, seja lá o que for, né, comprometido com os melhores valores da ética, da verdade, ou eu estou pensando no prestígio da minha carreira, né? Estou pensando no ego, na vaidade, no prestígio da carreira. Eu acho que a história condena, né, ao fim das contas, né? Então, você veja, eu estava falando aí do Churchill, né, que tanto fez, depois perdeu, né, a eleição, mas é isso, né? A história nos ensina que, em determinados momentos, nós temos, né, que ter a obrigação de nos despir dos interesses privados, dos interesses individuais, né, e pensar, né, no coletivo, pensar, né, no que é melhor. Quando começou a pandemia, o Wagner, eu tenho uma casa de praia, né, muito bacaninha, aprazível, e alguns amigos meus disseram assim: Vânia, por que você não se fecha ali na casa de praia, como tantas pessoas o fizeram e tal? Eu assim, porque eu tenho uma mãe com comorbidade. E se passar mal, eu quero estar próximo do melhor hospital, né? De forma mais veloz. Então, a gente não pode só pensar, né, no hedonismo do nosso prazer, do nosso bem-estar pessoal. Ninguém é sozinho, né? Nós temos que sempre fazer ponderações e relatividades, né, em relação ao outro. Então, eu acho que, respondendo à tua pergunta, a grande diferença, né, de um ambiente democrático e de um ambiente que não é democrático, seja ele qual for, público ou privado, é a veracidade da informação, é a informação com lisura, a informação honesta, por mais dura que ela seja. Isso até me faz lembrar, a gente ouve falar tanto das fake news, que não deixa de ser uma mentira que se espalha, né? E isso é muito negativo para qualquer país, para qualquer lugar, né? Porque a verdade tem pernas curtas, como quer dizer, a mentira tem pernas curtas. Então, quando sai a verdade, aquela pessoa perdeu totalmente a sua própria credibilidade. E aquilo, né, Mirelle, né? Vamos pegar aí a palavra fake news. Se ela é falsa, nem notícia ela é. Não é? Não. Ela Eu não sei pode ser considerada sequer notícia. É verdade. Eu sei que tem o Gregory também que quer lhe fazer uma pergunta, professora. Primeiramente, obrigado, professora, por ter aceitado o convite e falar sobre esse tema tão importante e atual nos dias de hoje. A minha pergunta é mais em relação à sua especialidade, que é o sistema eleitoral. É mais uma curiosidade minha, que eu me lembro que desde de 2014 ali e tal, se escuta que tem fraude nas urnas, principalmente dos políticos que se dizem dos políticos que foram derrotados nas eleições. Se eu não me engano, o Brasil é um dos poucos países que usa a urna eletrônica, em comparação com os Estados Unidos, que eu tentei acompanhar bastante lá as eleições que foram votos impresso, em carta, tanto que teve uma briga lá por parte do Trump, falando que teve votos fraudados em vários estados. Teve uma legalização excessiva lá de que os advogados do Trump, eles recorriam em cada ente federativo. Eu me lembro. Ô, Gregory, desse assunto, deixa eu te dizer.
Ô Mirelle, desde que eu me entendo por gente, como advogada, Sim. é o que nós chamamos de choramingueira eleitoral, né? Não só de derrotado, como também de vitorioso. Sim. O derrotado diz que foi derrotado porque não teve votos para se eleger. E o vitorioso, Regina, disse que recebeu pouco voto, que ele tinha que receber mais. Isso já é uma prática. A vida inteira eu vi isso. Nas últimas eleições, tinha uma cliente, uma vereadora no interior, que disse assim para mim: doutora Vânia, eu tive menos votos do que a quantidade de pessoas da minha família. Isso é uma coisa impossível. E eu disse a ela: minha querida, você tem certeza que todas as pessoas da sua família, no silêncio e no sigilo da urna, né, Regina, votaram em você? Então, eu começaria por aí, né? Nós temos na urna eletrônica, a urna eletrônica ela não nasceu no Brasil do nada. Ela veio como um remédio extremamente pujante e eficaz para uma história secular de fraude, né? Nós tivemos a fraude da Proconsult, ainda nos anos 80, que foi um verdadeiro horror, né? Na época tive a oportunidade de acompanhar de perto, porque era aluna assistente do Siqueira Castro, né? Com quem trabalhei minha vida inteira, e ele, na época, foi procurador regional eleitoral aqui do Tribunal do... E depois, em 94, já advogada eleitoral, trabalhando com muita intensidade, a votação foi anulada por fraude, e a fraude era denunciada até por nós mesmos, advogados, porque era visível, era uma coisa assim, que todo mundo via acontecer. E eu me lembro que o ministro Fux, né, que foi meu professor, na época ele ainda era juiz, ele comandou a 13ª Zona Eleitoral, que era a maior zona eleitoral da América Latina, que era ali pegava Jacarepaguá e Barra, reuniu todos os alunos da UERJ no Rio Centro. O que ele fez, Mirelle? Pegou essa moçada toda, que nem você tem aqui, né? Todo mundo aqui da idade dos rapazes e moças que estão aqui conosco, e levou para o Rio Centro para a recontagem dos votos. Aquela eleição foi anulada, a outra foi feita. Isso em 94. Em 96, nós já tivemos a urna eletrônica implementada naquela eleição com extremo sucesso. Todas as providências técnicas, todas as reuniões onde se discute o sistema, tudo, são reuniões abertas onde os partidos e os candidatos são convidados a participar. Os partidos políticos, independentes de qualquer cor ideológica, eles mandam seus representantes, não é político não, Gregory, representantes técnicos, né, que acompanham essa questão das urnas. E o nosso modelo, né, de contagem eleitoral da urna eletrônica, ele faz tanto sucesso, mas tanto sucesso, que os servidores, os ministros das cortes eleitorais, não são esses, não. Já de anos para cá, né, tive muitos ministros, em algumas viagens os acompanhei, né, como observadora internacional, eles eram convidados no mundo todo para explicar e dar palestra a esse produto de tanto sucesso que o Brasil tem, a urna eletrônica. Olha, Gregory, a gente tem tanta coisa ruim, filho, para exportar para os outros, para contar para os outros, mas essa nós temos uma coisa boa, que a urna eletrônica ela é segura. Agora, pessoal, eu quero um comprovante ali de papel. Eu quero uma prova. Isso mesmo. O voto Eu impresso, não sou contra dar isso, não, entendeu? Porque também é um cala-boca, né? Que aí só vai dar despesa. Mas é uma despesa que é válida, entendeu? Para que as pessoas vão dormir em paz, Regina, e não comecem a ficar com aquelas elucubrações malucas, né? Ah, eu tenho mais votos do que tive.
não fui eleito, mas eu tenho mais pessoas na minha família do que a quantidade de votos. Olha, Meirelles, no dia de eleição, você não tem noção dos telefonemas que eu recebo. Doutor, eu fui votar, o 2 não digita. Umas coisas assim, né? Que a gente, né? Aí você diz, olha, volta lá mais tarde, vai ver que emperrou, daqui a pouco você vai lá e digita melhor. Né? A gente tem que pensar no macro, né? As eleições no Brasil são um sucesso, mas não agradam, às vezes, no resultado a grupos. Então, o grupo que perde acha que foi, né, roubado. O outro grupo vencedor acha que, como, né, estava ali numa potencialidade plena de votos, que não tinha oposição. Né? O grande desafio, né, de um político quando ele é um detentor muito forte de votação, é o caso de candidatos a presidente da República. Ninguém é candidato a presidente da República se não for comandante de um grande grupo de eleitores e partidos e grupos, né? Senão não seria candidato a presidente, candidato a vereador. Então, evidentemente, você conversar com esses candidatos e não importa quem sejam, que eles são menos do que eles creem ser, né? É sempre muito difícil, porque eles acham que têm mais votos do que têm. Eu tenho plena confiança no sistema eleitoral brasileiro. Plena confiança. Muitas vezes o resultado das urnas, Regina, me fez até chorar, não é? Porque sempre o nosso predileto é aquele que vence nas eleições, seja lá qual for, municipal, regional, para governador, para presidente. Mas a democracia é isso, gente. A democracia é aceitar o resultado. Democracia é aceitar o resultado. E quando o resultado não lhe for favorável, trabalhar politicamente, mas não é para ficar tentando tirar presidente a qualquer custo. O impeachment não. Impeachment não é máquina de tirar presidente. O impeachment ele é um instrumento do presidencialismo, tal como é o voto de desconfiança no parlamentarismo, e apresenta, e aqui não é o propósito da palestra, mas apresenta condicionantes próprias, tanto no presidencialismo quanto no parlamentarismo. Quando a gente, né, está insatisfeito com um político, com um presidente, com um governador, com um prefeito, trabalhe, né, para fazer um convencimento de pessoas a votar numa opção melhor, a dar um outro voto. E a democracia é assim, mas nós temos a obrigação de aceitar o resultado eleitoral, ainda que seja um resultado que possa nos causar dissabor, não importa quem seja o eleito. Né? Eu tenho algumas perguntas, curiosidade também. A partir de quando começou a se votar para presidente e as mulheres também votavam, e por que o voto é obrigatório no Brasil, apesar de ser uma democracia, como seria nos Estados Unidos, e lá, por exemplo, não é obrigatório. Não te respondo facilmente essas questões. O voto, né, feminino ele vem com a Revolução de 30 no Brasil. O Brasil é um pouco atrasado, né, até por viver longamente um império. Ele vai ter sua revolução liberal na Revolução de 30. Então, a Revolução de 30 tira o país, né, de uma situação de país agrário, né, de todo para um outro tempo, né, mais industrializado, com outras ideias e tal. E a força, né, do movimento feminista foi muito pujante na Revolução de 30 no Brasil. Então, já a Revolução de 30, né, impulsionou o voto feminino, que já estava previsto em 32, e na Constituição de 34, né, que foi a primeira Constituição advinda deste momento, né, da Revolução
as mulheres já tiveram, né, essa possibilidade. E no pleito de 46, porque nesse nós tivemos um período autoritário do Estado Novo, já na Constituição de 46, naquela eleição, né, na Constituição de 46, o voto feminino foi extremamente pujante, com muitas participantes eleitas, né, e tal. A outra pergunta que você me faz, né, eu já falei, né, a primeira eleição, vamos dizer, né, de impulsionamento feminino, o que dá ao Brasil uma posição até de pole position, porque teve países europeus em que o voto feminino só foi possível em 1994. Né? Então, você vê que o Brasil, né, teve aí um protagonismo nesse tema. O voto, né, e aqui eu não vou fazer consideração de valor, eu vou apenas explicar juridicamente qual é a fundamentação. Ele é considerado, Mirelle, um dever, né? Ele só um direito, né? As pessoas pensam que o voto ele tem uma natureza jurídica de direito, mas no sistema brasileiro ele é um dever. Então, o voto é exatamente igual ao serviço militar, né? Sim. Você não pode brincar com ele, dizer que simplesmente não vai dar importância. Você pode até ser dispensado, como também você tem casos em que você é dispensado do voto. Então, se você entre 16 e 18 anos, você é dispensado do voto. O voto é facultativo em algumas faixas etárias. A partir dos 70, você também vai ter o voto facultativo. Então, nós temos um sistema misto no Brasil. Umas faixas têm o voto facultativo e outras têm o voto obrigatório, em razão desta natureza jurídica diferenciada dele ser considerado um dever. Muito obrigada. É muito bom saber das coisas. Eu acho que tem... Thaís, você teria uma pergunta, querida? Se você puder abrir sua câmera, por favor, e microfone. Thaís? Não. Thaís? Eu não sei se ela está me ouvindo. Se não, bom, teria mais alguém que gostaria de fazer mais alguma pergunta? Andréia? Não? Benedito? Não? Regina? Não? Ok. Então, professora, gostaria de... Quero agradecer, né? Okay. Quero agradecer que a palestra foi excelente, esclarecedora. Gostei demais. Parabéns, doutora Vânia. Muito obrigada, Regina. Obrigada, Regina. Eu gostaria, então, de lhe passar o microfone para as suas últimas considerações, professora Vânia. Eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer muitíssimo a você, Mirelle, ao Together for Peace, agradecer a Regina, agradecer ao Gregory, que me convidou, agradecer a todo esse pessoal que está aqui conosco, né? Aqui na sala, como também nos assistindo. E dizer que, sinceramente, né, no alto aí de já alguns anos vividos, eu só acredito em uma saída que é a educacional. Né? Sem a saída educacional, nós não vamos chegar a nada, porque é a educação que vai fazer, desde os pequenos, não é, Regina? Ali o impulsionamento dos melhores valores, né, da cidadania, dos melhores valores da ética, dos melhores valores do convívio com os diferentes, com o desigual. E eu sou uma pessoa muito grata a Deus, porque mesmo, né, independente, a gente tem os valores que traz de casa, que aprende também na escola, mas também a gente tem que impulsionar determinados valores no coração. E eu me lembro ainda na minha escola primária, eu ali, né, muito criança, eu sempre ficava muito reflexiva em relação aos colegas que estavam ali sozinhos, num canto, que não falavam com os outros, né? E lembro que sempre procurava trazer a amizade, trazer ao convívio comigo, quando tinha que fazer um trabalho de grupo, né? Às vezes na minha casa e tal. Eu era a pessoa que recolhia, Regina,
os esquecidos ali, os desajeitados, né? E eu acho que se todo mundo, né, tivesse esse espírito, né, e eu tento passar isso aos meus filhos, vejo minha filha muito parecida comigo nisso, né, de ajudar as pessoas, né? Eu acho que se todos fizermos isso, nós vamos ter um mundo mais pacífico, né, que é o mote da nossa discussão, do nosso debate hoje aqui na plataforma, um mundo melhor, um mundo de melhores valores. Era isso. Minha palavra também é de muita gratidão por ter sido convidada, né, ter recebido esse honroso convite para estar aqui discutindo um tema tão bonito, tão grande, né, tão de grande importância, né, para os predicamentos da cidadania, como é o movimento da paz. Muito obrigada, professora. Foi realmente fantástico, brilhante a sua palestra e esclarecendo tantas dúvidas que a gente tem. Eu queria aproveitar para também convidar todos para a nossa próxima Happy Hour, a 30ª Happy Hour, com o Dr. Alfredo Apicella, Cavaleiro da Ordem de Malta, que vai nos falar a importante função do esporte no mantenimento da paz no mundo. A gente Bacana, se vê lá. Vai ser muito bom. Muito Até bom. lá. Muito obrigada. Tchau, gente. A todos. Não vão embora, mas vamos só terminar a nossa gravação. Muito obrigada.